No meu computador eu já coloquei para gravar, provavelmente vai aparecer para vocês um pop-up indicando que vocês têm que aceitar essa gravação para que funcione bem. Vocês vão ter sempre a habilidade de ver meu mouse passando pela tela. Pelo menos no meu computador, a minha tela está pequenininho do lado superior direito, mas eu acho que vocês conseguem configurar isso de diferentes maneiras, não é? Acho que o áudio está bom, acho que o vídeo está bom. E quando vocês quiserem, eu gostaria que vocês ficassem super à vontade para vocês compartilharem não apenas a experiência de vocês nessa aula, mas também tela, dúvidas, qualquer recurso computacional. Se eu puder ajudar eu, Luiz, é claro, Lucas, a ideia principal é essa. Como eu falei para vocês um pouquinho antes, muitas pessoas compraram esse produto gravado. Então, essas pessoas já estão cientes que esse é um curso dado da forma telepresencial e que de tempos em tempos as pessoas vão interromper, elas estão em aula, elas têm o mesmo direito que qualquer outra pessoa a interromper. Então, não fiquem envergonhados ou inibidos em função disso. Eu vou fazer, de vez em quando, uma transição de cabeça, olhando para várias telas diferentes, é porque eu tenho vocês aqui no computador um pouquinho menor, um laptop, e tenho também no computador maior a imagem de vocês. Então, de tempos em tempos, vocês vão notar que talvez eu tenha essa transição. Bom, essa é a nossa aula 1 do nosso curso. Nós temos 4 encontros. Nós começamos hoje, nós vamos até dezembro. Em cada uma das aulas, eu vou apresentar para vocês um possível problema em relação à psicometria e depois, logo em seguida, nós vamos partir para ataque. O ataque desse problema utilizando recursos computacionais, majoritariamente o R, que é uma linguagem de programação, o JASP, que é um programa, uma interface que utiliza o R, mas é bem mais amigável, e de vez em quando o Excel, de maneira que a gente consiga mostrar para vocês também a interface do Excel, que já vem instalado na maior parte dos computadores, como o Windows e muitos Macs também têm. Quase sempre eu vou começar essas aulas mostrando para vocês uma agenda de maneira que eu consiga otimizar não apenas os recursos de vocês, mas também que eu possa me guiar. O nosso principal recurso é o tempo, não é? Então, eu já planejei essa aula de maneira a cumprir cerca de 2 horas, em que no primeiro momento eu vou apresentar o curso, a proposta, apenas na primeira aula, vai ser isso, que na segunda, na terceira e na quarta eu vou assumir que todo mundo já sabe mais ou menos a ideia. Depois eu vou falar para vocês sobre instrumentos, suas propriedades, uma breve introdução teórica sobre validade, e no segundo momento é o laboratório. Então, de fato, nós temos dois grandes clusters, né? Um primeiro cluster um pouco mais teórico, que eu não vou gastar muito tempo nele, e um segundo bem mais operacional, bem mais prático, como se fosse um intervalo no meio das duas aulas, de forma que a gente pudesse ir ao banheiro tomar uma água, mas também quebrar claramente o que é mais teórico, o que é mais aplicado. Eu sempre tenho um relógio aqui perto de mim, agora tenho vários, na verdade, na minha mesa, de forma que eu não gaste muito tempo com blá blá blá, que a gente possa, o máximo de tempo possível, gastar fazendo coisas relacionadas à programação. Bom, a propósito desse curso, esse curso já existe há muito tempo mesmo. A nova é desde 2013 ou 12, agora me falta a memória certinho se é 2012, 2013, ou seja, tem aproximadamente 10 anos de operação no mercado fluminense, depois brasileiro, né, cada vez mais nessa atmosfera online, o mercado tem crescido absurdamente. Eu sempre pensei que era importante integrar recursos associados à psicometria e estatística à psicologia. Nesse sentido, esse curso é um curso bem pragmático, bem operacional, bem hands-on na nossa linguagem em relação à docência, que já está na sua terceira ou quarta turma, agora eu me recordo, que tem dois grandes objetivos. Primeiro, é ensinar aspectos analíticos de psicometria e estatística utilizando programas específicos. A palavrinha analíticos aí é importante, viu? Porque o tempo todo eu vou tentar ao máximo possível falar sobre matemática, probabilidade aplicada, mas utilizando programas computacionais, de maneira que ninguém precise fazer nenhuma conta, ou se a conta surgir, que ela seja naturalmente pensada. Uma coisa importante, o nosso foco aqui nessas nossas aulas não vai ser um foco mais teórico, vai ser algo bem pragmático, em que no primeiro momento vocês vão reproduzir, eu já mandei para vocês, depois vou colocar novamente os links disponíveis. Vocês vão reproduzir uma sintaxe que eu já fiz junto com meus alunos. Então, a primeira proposta dessa aprendizagem é uma reprodução. A gente não vai entender direitinho o que nós estamos fazendo, mas a gente vai saber reproduzir. Abrir um arquivo, clicar num botãozinho específico e pegar os resultados. Se você já trabalha na área de pesquisa, se você já tem dados, eu acho que a ideia é que você possa usar isso nos seus dados em algum momento. E, naturalmente, quando você começar a usar os dados em algum momento, vai ter dúvida aqui, vai ter dúvida acolá, mas a partir do momento que você continue usando os dados, você vai conseguir generalizar para outras coisas. É como se fosse uma escada, né? O primeiro ponto, o degrau, reproduz, depois você começa a usar para finalidades das mais diversas, depois você generaliza isso em um determinado momento. Se você já faz estágio comigo aqui na empresa, é uma boa notícia, porque naturalmente
O estágio vai cada vez mais depender de pessoas que tenham esses recursos computacionais, não definitivamente generalizados, mas que a pessoa consiga utilizar de uma maneira bastante adequada. Bom, instrumentos, né? O termo instrumento é um termo genérico, mas quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso e busco definições, quase sempre o instrumento está muito conectado a ferramentas tecnológicas. Então, os instrumentos eles são super dependentes de tecnologia e passar do tempo, que nos auxiliam a ter indicadores numéricos sobre determinada propriedade do objeto. Parece uma definição super longa, mas é muito intuitiva quando a gente pensa nos instrumentos mais usados na área da saúde, que é um termômetro. Bom, a nossa temperatura é uma propriedade do nosso corpo. Quando a gente coloca o nosso termômetro, quando a gente coloca um termômetro embaixo do braço, em qualquer outro local, a principal proposta dessa ferramenta tecnológica, a gente está vendo que ele tem mudado para caramba, não é? É que a gente possa ter um indicador numérico sobre a minha temperatura. E definitivamente nós utilizamos isso desde um posto de saúde ao lado da nossa casa até em situações muito mais importantes, como o pré-operatório de uma cirurgia de grande porte. É uma ferramenta. A gente rapidamente lembra de termômetro, mas a gente consegue trazer também isso para a nossa área, neuropsicologia, neurociências, né? Quando a gente pensa em testes de inteligência, teste de atenção, teste de memória, eu acho que todos vocês já passaram em algum momento por teste de inteligência ou estão em vias de passar, né? Toda pessoa que estuda psicologia, neuropsicologia, neurociência, em algum momento vai se deparar com um instrumento como esse, em que você tem uma série de desafios, em que a pessoa tem que parar um tempo e ela vai ter que resolver aquele desafio, podendo acertar ou errar, ou seja, meio que acertou, zero errou. E, novamente, a principal proposta dessa ferramenta, um teste de inteligência, um instrumento de personalidade, é que a gente possa ter indicadores numéricos sobre uma habilidade, nesse caso, inteligência. Uma coisa muito importante, qualquer que seja um instrumento mais associado a áreas médicas, termômetro, balança, por exemplo, um estadiômetro para ver a sua altura, seja um instrumento mais relacionado a propriedades psicológicas ou neuropsicológicas, eu acho que são três os grandes pontos que nós precisamos o tempo inteiro ter em mente, para qualquer que seja o instrumento. Primeiro, ele precisa medir o que se propõe. Esses instrumentos, independente de quais sejam, eles precisam medir alguma coisa, ele tem que saber o que ele está medindo e ter segurança que aquele médico se propõe. Os resultados obtidos por esses processos de medição devem ser precisos, consistentes, fidedignos. Existem vários nomes para essa segunda característica, vários nomes. Em inglês é reliability. E o terceiro ponto, eles precisam gerar indicadores que sejam úteis para que a gente tome decisões, né? É uma consequência natural. Se esse instrumento está medindo aquilo que ele se propõe, como um termômetro à temperatura, se eu fizer isso algumas vezes, os resultados são sempre muito próximos. Definitivamente eu vou falar se uma pessoa tem febre ou não tem febre, se ela precisa de um remédio, não precisa de um remédio, ou até mesmo sem intervenção, ou seja, tomar um remédio, se está funcionando bem ou mal. Eu gostaria só que vocês colocassem na mente de vocês três pontos. Medir o que se propõe, ou seja, uma proposta muito próxima ao termo acurácia em metrologia, gerar resultados estáveis ou precisos. O termo é fidedignidade, é um termo que ninguém utiliza no dia a dia, ou raramente utiliza no dia a dia, eu sei disso. E o terceiro, gerar indicadores, ou seja, coeficientes, valores numéricos que permitam que a gente tome decisões. Raramente um instrumento vai gerar um dado textual. Não quer dizer que não seja possível, mas isso seria pouco frequente. Quase sempre primeiro vem um dado numérico e depois um dado textual. Existem balanças em algumas farmácias que você sobe nessa balança e como ela já viu a sua altura e seu peso, ela fala se o IMC fala se está adequado, não adequado, por aí vai. Mas, novamente, isso é uma consequência, primeiro, de um processo de medição que depois gerou categorias de qualidade. Uma coisa muito importante, agora a gente chega na psicometria, não é? A principal proposta da metrologia, que é uma área maior, ou da psicometria, que pode ser vista como uma partição da metrologia, é definitivamente verificar se os instrumentos apresentam tais propriedades, ou seja, se ele está medindo o que ele diz que mede, isso é essencialmente desnecessário em física. Ninguém vai se perguntar se uma balança está medindo a sua massa, ninguém vai perguntar se um termômetro está medindo a sua temperatura, mas é absolutamente vital em psicometria. O segundo ponto, se esses instrumentos geram esses resultados confiáveis. E, finalmente, quando a gente pensa nisso, a área por detrás da psicometria que se debruça esse estudo é uma área que a gente fala sobre busca de fontes de evidência de validade. Em outras palavras, a principal missão dessa minha aula, 4 aulas no geral, é fazer com que você, em vez de utilizar o teste, você teste o teste. Em vez de você utilizar uma balança para verificar se a dieta está funcionando bem ou mal, você teste a balança para ver se ela está funcionando. É uma coisa que a gente não faz no dia a dia,
mas definitivamente é super importante. E trabalhar nessa área envolve essa articulação entre aspectos teóricos, essencialmente neurociência cognitiva, e aspectos teóricos, essencialmente estatística e psicometria. Exposto, o segundo grande ponto desse nosso dia ou da nossa noite, não é? É pensar em questionários. O que que são questionários? Eu não sei se vocês já se colocaram na mente essa palavrinha. Eu vou tentar criar definições simples, pragmáticas, para que a gente consiga rapidamente cair nos dados. Primeiro, é um nome genérico. Quase sempre instrumentos de autorrelato, em inglês assim a gente chama de self-report, são chamados de questionários. É um bloco de questões. Não bem questões que muitas vezes são frases, são assertivas. Por exemplo, eu gosto das pessoas. É uma frase, não é bem uma questão. E a pessoa indica quanto gosta, se concorda, se discorda, o quanto verdadeira aquela frase é. Mas, normalmente, quando a gente utiliza a palavra questionários, self-report em inglês, às vezes parent report, dependendo da área, a gente está falando sobre instrumentos de autorrelato, na maior parte das vezes. Em psicologia, com muitíssima frequência, as pessoas ou adaptam instrumentos que foram feitos em culturas diferentes, quase sempre Estados Unidos, ou criam do zero para responder alguma pergunta, para pós, para mestrado, para doutorado, ou para o dia a dia. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Tem um questionário que se utiliza bastante para verificar forças e dificuldades infantis, que é o SDQ, Strengths and Difficulties Questionnaire. Tem um muito utilizado para verificar possíveis condições de alteração do humor, que é o BDI, que é Beck Depression Inventory, que é inventário de depressão de Beck. Tem um super utilizado para verificar desenvolvimento infantil, que é o Asker. E, claro, qualquer uma outra área, quase sempre a gente lembra que esses questionários também existem e são utilizados. Seja para verificar risco de investimento em uma determinada empresa, seja para verificar qualidade de vida, qualidade econômica, depressão de idosos, ou seja, esses questionários eles acontecem, eles são utilizados o tempo inteiro. Com muita frequência, os questionários eles também podem contar com outros itens que não apenas verbais. Itens verbais são frases, né? Apesar da palavra não ser melhor, item verbal, frase, mas a gente lê, a gente meio que se escuta. Podem ser imagens, então existem questionários que nós apresentamos uma série de imagens para as pessoas e damos um conjunto de respostas, situações em que você coloca a pessoa numa determinada situação, a pessoa tem que indicar o que ela faria, o que ela não faria, mas a principal proposta, seja lá o estímulo, a gente tem que ter uma segurança de que ele está medindo o que se propõe. Existe uma frase antiga da engenharia que vento nenhum ajuda quem não sabe para onde ir. E definitivamente é isso. Se a gente não sabe como fazer isso, não adianta. Se a gente não sabe se esses instrumentos estão medindo o que se propõe, não adianta você usar. Inclusive, pode até mesmo ser contraindicado utilizar um instrumento que você não tem a segurança dos resultados. Existem diferentes maneiras de se fazer isso, diferentes mesmo. Eu vou dar para vocês apenas uma classe particular que nós temos interesse em utilizar quando a gente cria questionários. Bom, conteúdo, não é? Evidências ou fontes de evidências de conteúdo, fontes de evidências de validade de conteúdo. Uma coisa muito importante, com muita frequência, o pessoal acha o seguinte, poxa, mas é preciso mesmo ter tanto trabalho? Se a gente pega um instrumento que foi desenvolvido num contexto americano, que nós sabemos que é diferente do nosso, mas tudo bem, não é tão diferente assim. As pessoas ali ainda têm um regime capital, as pessoas ali ainda têm suas famílias, ainda tem aquela ideia de casa no campo com cachorro. Será que é necessário mesmo ter tanto trabalho? Ou é mais fácil simplesmente pegar e traduzir? Fazer pequenas adaptações culturais, contextuais, mas será que o trabalho precisa ser tão longo? E talvez a resposta comece por essa imagem, que provavelmente vocês já viram, é uma imagem super clássica, utilizada em neurociência cognitiva. Quem nunca viu, se coloca na mente a seguinte pergunta: o que tem aqui, nesse local que eu estou passando com o mouse circulando? Com muita frequência, a pessoa olha essa imagem e vê uma resposta automática. É uma janela. Uma janela, pessoas sentadas numa sala, conversando sobre a vida, se fosse um tempinho atrás, sobre política, talvez. Na verdade, essa é uma resposta que ela não está nem correta nem incorreta, porque a principal descoberta que nós tivemos em neurociência cognitiva é que até mesmo aspectos mais simples e mais básicos, como a nossa percepção, depende essencialmente do contexto que nós estamos inseridos. Numa cultura mais ocidental, né, como coloca no artigo, no mundo ocidental, novamente o Brasil está inserido, mas isso não foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos, as pessoas veem uma família numa sala e, naturalmente, conversando com uma janela atrás dessa moça de verde. Agora, num contexto do leste africano, que não está, naquele momento, hein, pessoal, 73 não estava tão participativo do que a gente chamou de mundo ocidental, é tudo bem, uma família, mas as pessoas estão embaixo de uma árvore. Eu sei que é difícil para que a gente veja isso, mas isso é uma árvore.
As pessoas então estão embaixo de uma árvore e aqui não pode ser uma outra coisa a não ser uma lata que está em cima da cabeça da mulher e provavelmente ela foi pegar uma água. É o mesmo estímulo, é a mesma sensação muito próxima, mas a percepção é totalmente diferente. Eu falo isso porque, independentemente do instrumento desenvolvido fora do Brasil, processos de adaptação são necessários. E existe um coeficiente, que eu vou abreviar nessa aula como CVC, coeficiente de validade de conteúdo, que é meio que a consequência de um processo de adaptação que eu vou dar para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos mergulhar nos dados, e nós vamos gastar cerca de 1 hora trabalhando com os dados. Primeiro termo, CVC. CVC significa coeficiente de validade de conteúdo. Anotem bem a primeira palavrinha. Coeficiente é um número. Isso é muito importante. Coeficiente é um número. E validade de conteúdo é uma propriedade de uma possível condição de um instrumento psicológico nesse momento. Então, existe um instrumento psicológico. Esse instrumento psicológico tem que medir o que se propõe. A gente desenvolve uma série de itens, estímulos verbais, estímulos pictóricos, estímulos de imagens, e a gente tem que ter uma segurança de que ele está medindo o que se propõe. Essa é a principal proposta. E o CVC para os íntimos, ou coeficiente de validade de conteúdo, para os que estão começando por agora, é nada mais do que um coeficiente que vai nos auxiliar nisso. Agora, com super felicidade, estava até comentando isso antes, eu vou trazer um artigo de um ex-aluno meu, que é o Nelson, que não é só um aluno, é um amigo, também é uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo, tremendo, tremendo. Ele é um dos autores desse artigo. Ele, durante o mestrado, eu fui da banca dele, e agora eu fico muito feliz em verificar que ele não apenas progrediu enquanto pesquisador, mas também é um professor universitário, com uma série de publicações. É definitivamente um garoto muito gente boa mesmo. Então, se em algum momento vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Nelson, por favor, mandem um abraço meu para ele, que é um cara que eu tenho um carinho absurdo. Bom, primeiro ponto, né, pensando apenas em adaptação. Existe a versão original. A versão original quase sempre está no contexto americano, se vocês preferirem estadunidense, então está no contexto gringo, e a gente tem que chamar tradutores. Esses tradutores, eles são independentes, o tradutor um não fala com o tradutor 2, eles trabalham de maneira independente, ou seja, eles não têm contato. É necessário que eles entendam tudinho da pesquisa. Então, nós chegamos para o tradutor um e nós fazemos meio que uma reunião, ou presencial, ou cada vez mais online, indicando, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa, que a principal proposta é adaptar ao nosso contexto brasileiro um instrumento que visa avaliar qualquer coisa, por exemplo, desenvolvimento infantil, ou empreendedorismo, ou habilidades socioemocionais. Habilidades socioemocionais, o empreendedorismo, ela é definida dessa forma. A gente explica para o tradutor cada uma das particularidades da nossa pesquisa. E, inclusive, a gente deixa muito claro para eles que a melhor tradução não é aquela tradução ao pé da letra, mas que ele possa fazer contextualização ao ambiente que nós estamos. Tem um termo muito utilizado nos Estados Unidos que é "If it ain't broken, don't fix it". Meio que se você tentasse traduzir ao pé da letra, se não está quebrado, não precisa consertar. If ain't broken, don't fix it. No entanto, a gente não usa isso no dia a dia. Nós utilizamos time que está vencendo não se mexe. Ou seja, não tem nenhuma relação ao pé da letra com a primeira frase. Mas não adianta, porque time que está vencendo não se mexe é uma frase que todo brasileiro entende, ou pelo menos a maioria. Agora, você concorda com a frase? Se não está quebrado, não conserta? A pessoa vai ter alguma dificuldade de entender aquilo ali. Mesmo que a pessoa às vezes consiga entender, a frase não faz mais o sentido original. Então, os dois tradutores funcionam de uma maneira independente e, por via de regra, eles vão gerar resultados independentes que são diferentes. Esses resultados, quando são diferentes, normalmente a equipe de pesquisa faz uma síntese da tradução. Isso é uma coisa muito importante porque numa equipe de pesquisa e ciência colaborativa, nem todo mundo fala inglês, mas sempre tem alguém que fala inglês muito bem, ou nesse momento, essa síntese vai ser feita por um outro especialista, mas é necessário harmonizar as duas traduções. Nesse momento, agora eu gostaria que colocasse aqui na mente de vocês, nós temos a primeira bandeirinha. Nesse momento, nós temos a primeira versão do instrumento. Essa versão do instrumento, ela agora precisa ser retroduzida. Olha que coisa curiosa, não é? Aqui o instrumento começou falando inglês, então aqui começa com a bandeirinha dos Estados Unidos. Aqui o instrumento está falando português com sotaque brasileiro. Aqui o instrumento está falando português. Essa retrotradução é um momento de controle super importante. A gente vai ter um retrotradutor um retrotradutor 2, que são diferentes desses tradutores, ou seja, são outras pessoas que também têm uma fluência muito grande, tanto em inglês quanto em português, não conhecem os tradutores
E dessa vez a gente não fala para essas pessoas todos os detalhes da pesquisa. A gente só fala que a gente gostaria que eles fizessem uma tradução. Eles sequer sabem que estão fazendo uma retrotradução. A gente apresenta um instrumento em português, com sotaque brasileiro, a gente pede que eles transformem esse instrumento, respeitando as características semânticas e idiomáticas, mas que ele coloque isso novamente em inglês. E, novamente, como nós vamos ter duas pessoas fazendo isso, a gente vai ter que fazer uma síntese, né, da retrotradução. Essa síntese é muito importante. Naturalmente, a gente faz uma revisão por comitê de especialistas e uma versão para CVC. Uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês entendessem. Aqui começa: If ain't broken, don't fix it. Ou seja, se está quebrado, se não está quebrado, não conserta. Aqui na versão em português, com o nosso sotaque brasileiro, a frase ficou: time que está vencendo não se mexe. Legal, concordamos com essa tradução, que é uma tradução muito mais contextualizada, adequada à nossa realidade. Aqui na retrotradução, o ideal para que a gente confie na tradução, que é muito mais adaptada, o ideal é que aqui fosse novamente: If ain't broken, don't fix it. Se não for isso, e naturalmente não é isso, a gente faz uma síntese, a gente vai ter quase que uma versão final, a gente ainda pede que especialistas possam indicar se tudo está correndo bem, e naturalmente. Agora nós temos um instrumento que a gente chama pré-final. É um instrumento que a gente vai poder utilizar para fazer o coeficiente de validade de conteúdo. O coeficiente de validade de conteúdo, como vocês viram no slide anterior, nada mais é do que um coeficiente, um número, e esse número vai nos auxiliar a indicar se esse instrumento está adequado ou não, termo genérico. E depois a gente vai poder fazer um piloto. O termo piloto é um termo muito polissêmico. Funciona tanto na Fórmula 1 quanto em psicometria. E em pesquisa, quase sempre piloto significa duas coisas que são próximas na ideia, mas diferentes na execução. Piloto aqui é um conjunto de participantes em não grande quantidade, 5, 6 pessoas que possam testar esse teste, ou seja, que a gente aplica nessas pessoas. Agora, em outras pesquisas, piloto já é uma primeira aplicação para 1.000, 2.000 pessoas. Nesse caso, piloto é uma aplicação minoritária, pequenininha. Isso posto, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Como está sendo gravado, vocês podem voltar a qualquer momento. Estou vendo aqui meu relógio, já são 7h30. Eu quero falar para vocês do artigo. Quem foi meu aluno aqui na PUC já viu esse artigo inúmeras vezes. Existem outros trabalhos em que a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Costumo chamar isso de tecnologia, que nós utilizamos essa mesma tecnologia, mas que os dados eles são restritos em função de consultorias que nós prestamos aqui na empresa. Esse artigo é um artigo super interessante e ele data do momento que o Uber veio ao Brasil, mais ou menos 2014, 2015, não me recordo muito bem. Ou seja, nós estamos falando de um artigo de 6, 8 anos, não é? Em relação a essa pesquisa. Que, por um lado, mostra uma pesquisa bastante robusta, que continua sendo super bem citada, mas também um pouquinho já datada em relação ao tema, né? Hoje, pegar o Uber já é algo muito frequente, mas quando o Uber veio ao Brasil, essencialmente o pessoal, especialmente da administração, eles começaram a se perguntar duas coisas. Primeiro, bom, será que esses caras que estão aqui no Brasil oferecendo esse serviço de mobilidade urbana, eles estão inovando? Ou seja, existe uma grande carência de mercado, os taxistas não conseguiram suprir isso e os outros transportes também não, e agora chegou o Uber inovando um cenário econômico que estava cheio de lacunas, ou será que esses caras estão quase que expropriando os taxistas, que o mercado está saturado, as pessoas estão realmente disputando o cliente quase que a grito, e agora tem mais um player é um termo genérico, que a gente utiliza muito em mercado, em economia, então tem mais um cara que participa do mercado e que está roubando quase o mercado desses caras. Isso é muito diferente, porque para e pensa, se o Uber, ou na época a pessoa chamou, Uber, olha só como tem tempo, se essa empresa, não é? Ela está inovando, eu acho que é tudo que quase sempre uma pessoa da administração tem interesse, né? Inovação, isso é uma coisa legal, desenvolvimento de uma nova tecnologia. Agora, se eventualmente não está inovando nada, se apenas está fazendo uma expropriação, já tem um cara bem consolidado, taxistas, eles estão lá e pegando, esse é cenário de polícia, de advogados, é um cenário legislativo. Muda a tomada de decisão. E até mesmo, não sei se vocês lembram no início, hoje você pega o Uber quase sempre você senta atrás, não é? No início eles pediam para que você sentasse na frente, porque eventualmente se um taxista visse você sentado atrás, ia lá, quebrava teu carro e tudo mais. Na frente é uma carona, então você é seu amigo e por aí vai. Mas uma coisa interessante, esse nosso artigo foi citado no site da Uber por um tempinho, de uma maneira inadequada, depois vocês vão descobrir por quê. Nós produzimos dois, na verdade alguns artigos, mas essencialmente dois artigos que eu quero trazer para vocês.
Um primeiro que foi justamente bem aplicado, que a gente quis ver se realmente os taxistas tinham um alto ou baixo nível de empreendedorismo, e essencialmente isso responde um pouco à nossa dúvida, né? Se o Uber está inovando ou está expropriando, depende também do empreendedorismo do taxista. Porque, para pessoal, se o taxista tem um super empreendedorismo, ele funciona todo dia motivado, empreendendo novas coisas, e vê um novo player ali, isso é meio estranho, né? Agora, se o mercado realmente de taxistas não conta com empreendedores ou conta com empreendedores por necessidade, que aquela pessoa que até empreende, porque tem conta para pagar, e se não conseguir fazer esse empreendedorismo não vai rolar, aí talvez a nossa decisão seja diferente. E depois um artigo que ele é mais teórico, mais básico, que de fato, uma vez que empreendedorismo é muito difícil de avaliar de uma maneira mais direta, não dá, a gente criou instrumentos que pudessem medir essa propriedade. E o segundo trabalho, que é um trabalho muito mais aplicado, muito mais teórico, desculpa, foi justamente o trabalho onde tem os dados. Repara só, aqui nesse primeiro trabalho, que é um trabalho mais aplicado à administração, quem coordenou foi um administrador, um colega meu chamado Sérgio, e nesse segundo trabalho, que é um trabalho bem mais teórico, quem coordenou fui eu, que é quem está dando esse curso, né? E o Sérgio também está aqui. Bom, vamos lá. A ideia é o seguinte: nós fizemos uma pesquisa em que nós fomos em Santo André, a maior cooperativa de taxistas, mais ou menos 200, 300 taxistas ali, e nós fizemos uma pesquisa censitária nessa nessa galera, nessa população. Uma pesquisa censitária é uma pesquisa populacional. Então, nós fizemos uma pesquisa com todos os taxistas da maior companhia de Santo André, 200, 300, acreditando que essa pesquisa, essas pessoas pudessem reproduzir um universo um pouquinho maior de taxistas do Brasil, talvez de São Paulo, talvez do Brasil. Nós aplicamos nessas pessoas um questionário chamado Tendência Empreendedora Geral, ou TAG, que tem 54 itens que a pessoa apenas lê e marca, concorda ou discorda, tipo um X. Se concorda, vira 1, se discorda, vira 0. Entre os itens tinha, não me preocuparia em ter um trabalho rotineiro, sem desafio, se o salário fosse bom. A gente imagina que o empreendedor quase sempre vai discordar disso, então, ele vai fazer um X aqui, um empreendedor, né, uma pessoa com um perfil. Quando eu tenho que fixar meus próprios objetivos, prefiro que sejam mais difíceis que fáceis. A gente imagina que um empreendedor naturalmente vai concordar. Não gosto de fazer coisas novas ou pouco convencionais. As pessoas competentes que não conseguem êxito não têm aproveitado as oportunidades que lhes são apresentadas. Raramente são acordadas e por aí vai. A pessoa vê 54 frases, a gente chama isso de instrumento verbal, e diga concordo, não concordo, no fim vai ter um resultado. Isso é um somatório. O menor valor possível é zero, então a pessoa foi recebendo zero em todos os itens. O maior valor possível é 54, cada questão marcada, entre aspas, certo, não é? A pessoa ganha um ponto, então o maior valor possível é 54. E a ideia por detrás disso é, ok, entendemos, como é que eu faço para verificar se de fato esse instrumento está medindo o que se propõe e, de fato, os itens são claros o suficiente para que eles possam ser minimamente inteligíveis a qualquer pessoa que responda. Lembrando que taxistas quase sempre têm uma escolaridade média completa, às vezes média incompleta. Bom, uma coisa importante, a gente vai contar com duas perguntas. O item é coerente com o construto? Ou seja, a pertinência do texto mede mesmo o construto? E as pessoas conseguem entender direitinho o que está sendo perguntado? Lembra, isso tecnicamente vem antes de qualquer participante taxista responder. A gente pega. Isso aqui é um cara muito chato da filosofia, né, que é o Mário Sérgio Cortella, que eu acho que ele ilustra bem a propriedade de clareza de um item psicológico. Às vezes eu acho que ele fala coisas que são super inteligentes, importantes e merecem ser ouvidas. Mas, naturalmente, se você dormir um segundinho, você já não entende mais, porque são frases complexas, né? E, normalmente, em avaliação psicológica, essencialmente, quando a gente desenvolve um instrumento, isso é muito difícil. Mas tudo bem. Como é que a gente faz, né? Qual é o nosso regime? A gente chama juízes. Juiz é um termo muito difícil da gente entender nesse momento, mas especialistas, pessoas que entendam muito da área, nesse caso, gestão, então nós chamamos administradores, pessoas formadas em administração com MBA, mestrado, doutorado, que atuavam na área há pelo menos 5 anos, então nós chamamos juízes. Quanto mais juízes, melhor. E esses juízes leem os itens e dão notas em relação à pertinência desses itens, ou seja, eles são coerentes, e também a clareza desses itens. Notas de 1 a 5, de 0 a 10, de 1 a 4, de 1 a 20, eles dão notas. E depois, a partir dessas notas, nós calculamos um coeficiente. Isso tem uma tradição muito interessante em psicometria, porque por muito tempo
As pessoas, quando construíam esses instrumentos, não contavam com esses recursos mais numéricos, contavam com algo que o pessoal chamava antigamente de validade de face. Parece estar medindo alguma coisa, tem um certo bom senso aqui. Eu acho que, de fato, está medindo empreendedorismo e está certo. Esse coeficiente de validade de conteúdo é uma tentativa de otimizar essa técnica mais qualitativa, não é? Mais categórica, de uma forma um pouquinho mais numérica, um pouco mais robusta e também que gera evidências mais claras. Isso posto, pessoal, essa é a primeira parte da aula. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Muito provavelmente vocês já assistiram também parte dessa aula ou essa aula em algum momento. Eu espero que não tenha nenhuma dúvida. Agora nós vamos para uma coisa muito mais aplicada, em que nós vamos mexer com dados. Primeiro, para que isso funcione bem, eu vou apertar S aqui na minha tela. Então, vocês vão reparar que agora eu consigo ver meu slide direitinho. Eu vou copiar esse link e vou colocar para vocês no bate-papo esse link. Todos vocês agora têm esse mesmo link no bate-papo. Eu gostaria que vocês fossem fazendo junto comigo o seguinte percurso. Primeiro, abram o navegador de vocês. Eu utilizo o Google Chrome, mas o que você estiver utilizando está valendo. Tem até um que é muito parecido com o Google Chrome, que vem instalado, que é o Edge. Tá? Quer utilizar esse sem o menor problema. Olha o link lá, não é? Esse link é de um Open Science Framework. Todo mundo que trabalha comigo, ou normalmente todo mundo que trabalha com pessoas mais jovens em relação à academia, que entendem a ideia de ciência aberta, reprodução e essa espécie de transparência total, lidam com o Open Science Framework. A ideia por detrás do Open Science Framework é dar um website que funciona como repositório, que você coloca ali arquivos essenciais de sua pesquisa. Tem um template, ou seja, tem um formato padrão. Esse formato não é tão padrão assim, porque às vezes isso modifica, mas a principal proposta do Open Science é que a gente consiga ter tanto os dados originais quanto os dados processados, e que a gente possa tanto voltar para o dado original quando necessário, quanto ir para os dados processados quando a gente quer já fazer algumas análises. Nesse caso, eu quero que vocês cliquem aqui. Então, eu vou marcar para vocês cada um dos pontos, vocês vão reparar que essas marcações vão sumir. Primeiro, clique em Processing and Analysis. Uma vez feito isso, eu quero que vocês cliquem em Importable Data, dados para importação. Nós temos dois trabalhos em que isso foi feito. Apareceu uma mensagem de conexão instável, então se alguma coisa acontecer, Cortou um pouquinho, Deu falhou. uma travada. beleza. Então, é só. Nós clicamos aqui em Processing and Analysis e depois no Importable Data. E como nós fizemos dois trabalhos, eu quero que vocês cliquem nesse aqui de baixo, Reducing. Isso feito, vocês vão ter um arquivo que em português a gente fala arquivo separado por vírgulas. Em inglês é CSV. Clica nele. E se você teve alguma dificuldade nesse momento, fica tranquilo, porque eu vou te dar o fim no bate-papo. Então, agora no bate-papo, você tem um link que você precisa clicar. Se você não conseguiu chegar nesse ponto, não tem o menor problema. E aqui está bem mais tranquilo. Aqui você vai simplesmente baixar esse arquivo para a sua máquina. Aqui no meu, eu clico nesses três pontinhos e clico em Download. Dependendo do tamanho da sua tela, pode ser um botãozinho de download. Então, você não precisa clicar nesses três pontinhos, tá? Isso feito, não faça mais nada. Acabamos o dia até esse momento. Quando a gente trabalha com dados separados por vírgulas, cada computador faz de uma forma. Então, se a gente clicar nesse conjunto de dados agora, aqui nesse computador que eu estou usando, então, é um computador da PUC, vai abrir o Excel e ele vai mostrar um montão de dados separados. Reparem só. Só clicar aqui, ele vai abrir o Excel e ele vai ter os dados separados por vírgulas. Dependendo da tela de vocês, isso pode estar pequenininho, então deixa eu mostrar. A grande realidade é que dados separados por vírgulas, o A1 tem que ter a palavrinha juiz. Agora, o B1 tem que ter a palavrinha X underline 1. Já o C1, o X underline 2. Beleza, a gente vai ter que separar isso daí de alguma maneira. Ótimo, legal. Nós não vamos fazer isso agora, nesse momento, no Excel. Vou deixar isso como tarefa se vocês quiserem fazer por conta própria na casa de vocês. Nós vamos deixar ele paradinho aqui. Se você já tem um Excel em que em algum momento você já fez essa transposição de dados das vírgulas para as suas colunas, ele provavelmente já vai fazer sozinho para você. Se você utiliza Mac, tem um programinha dentro do Mac chamado Numbers que faz isso para você.
E muitas vezes quem utiliza Google Planilhas no Spreadsheet, ele também já faz isso. Eu vou deixar aqui quietinho, não vou fazer nada. E vou deixar como uma proposta, se vocês quiserem em algum momento fazerem essa separação no Excel, eu ajudo vocês sem o menor problema, tá? Agora que entra a segunda parte. Eu gostaria que todos vocês abrissem no computador de vocês o R. Quando vocês abrirem um R, vocês vão reparar que a interface de vocês vai estar diferente da minha interface. Eu trabalho exaustivamente no computador e, como qualquer pessoa, eu fico cansado. E, essencialmente, quando o fundo desses meus programas é um fundo mais claro, pô, aí meu olho não aguenta mesmo. Então, normalmente, eu coloco sempre temas mais escuros, de forma que a minha vista não fique tão cansada. O de vocês, provavelmente, quando vocês abrirem, ele vai aparecer na cor clara, na cor branca. Menor problema. Agora, novamente, depois de algum tempo, talvez canse um pouco. O meu R e o R de vocês é essencialmente o mesmo. E nós estamos vendo três telinhas diferentes. A primeira telinha é o que a gente chama de R console. É aqui que você digita seus códigos, é aqui que você faz algumas coisinhas. A segunda parte, que no meu e no seu provavelmente está igual, fica aqui, ó, aqui em cima. Os dados, os vetores, as listas, normalmente ficam aqui. Funções ficam aqui. E a terceira, até esse momento, é uma interface mais multimídia. Aqui você pode buscar arquivos no seu computador, se você gerar algum gráfico, você vai ver aqui. Se quiser instalar algum pacote, é por aqui. Busca de algum pacote, visualizar alguns resultados por aqui. Então, o R, naturalmente, o RStudio, naturalmente, ele vai apresentar para você essa interface, tudo ok, é assim mesmo. Se você abriu pela primeira vez o RStudio, naturalmente a gente percebe que não é o programa mais agradável da gente começar a trabalhar com as coisas. Óbvio, não é? Óbvio, é uma linguagem de programação, e naturalmente uma linguagem de programação ela é feita da maneira mais genérica possível. Apesar do R ter sido desenvolvido de estatísticos para lidar com estatística, é uma linguagem de programação. E que hoje, cada vez mais é utilizado desde a origem do R, que a gente chama de programação nichada, ou seja, estatística, até criar web apps utilizando uma plataforma chamada Shiny, ou seja, o R foi cada vez mais ampliando e hoje, definitivamente, para quem trabalha com data science, é R. Uma pessoa para conseguir um emprego em data science tem que saber R, necessariamente. Python, nessa área, é a segunda linguagem de programação. O R está anos-luz à frente. Claro que em algum momento o Python vai alcançar e talvez até mesmo faça uma modificação, porque as pessoas trabalham intensamente desenvolvendo cada vez mais tecnologia para Python. Mas definitivamente quem trabalha com psicometria, data science no geral, estatística tem que saber R. É meio que nem a pessoa que vai aprender a tocar música, quase por definição, o cara começa no violão, sabe tocar violão, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Eu gostaria que junto aqui a gente clicasse em arquivo, novo arquivo, e aqui dentro desse novo arquivo vocês clicassem em R Notebook ou R Notebook. Cliquem, esperem um pouquinho. Em alguns computadores ele vai instalar uma série de pacotes de forma que você consiga ter essa interface. Vai clicando em sim, se ele perguntar alguma coisa, não tem nenhum mistério, não tem nenhum vírus, é tudo tranquilinho. O pessoal costuma brincar que o R é o Linux que deu certo. Então, vai clicando em sim, não tem o menor problema. E depois você vai ter mais ou menos uma interface muito parecida com a minha. A ideia do notebook é muito próxima à ideia de um caderninho. Eu vou aqui aumentar, então eu sempre vou tentar mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Então, aqui eu vou aumentar onde eu estou vendo. E reparem só, se eu clicar em Preview, ele vai pedir para eu salvar, eu vou dar qualquer nome, salvar em qualquer lugar. Aqui nesse computador eu vou chamar de aula. Vocês não precisam fazer isso. Automaticamente, quando fizer isso, eu gostaria que vocês entendessem que o R está lendo e vai tentar renderizar isso de alguma forma para que eu veja os resultados. Deixa eu clicar aqui no Preview. Olha aí. O que o R acabou de fazer, não é? Isso daqui a gente chama em estatística e programação de back-end. Isso daqui a gente chama de front-end. Atenção, vou colocar um do ladinho do outro para que vocês possam visualizar. Eu vou aqui guiar vocês com o meu mouse. Back-end. Tudo que você não vê por detrás, front-end. Tudo que você vê. Repara que aqui nessa parte, esse plot e esse texto estão escritos aqui e que apareceu aqui. Como é que funciona?
Tudo aqui nesse back-end do R vai ser dividido em duas seções. A gente chama de programação letrada. Tudo que for um preto mais escuro é um texto que você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, eu vou apagar isso. Então, eu acabei de apagar isso tudo. Eu vou escrever: esta é a primeira aula do curso, com 4 aulas. E se eu pedir um preview agora, ele vai salvar. Repara que aqui ele está dizendo que está para ser salvo. Ele vai renderizar, é um termo que a gente utiliza. E repara que agora o texto que aparece aqui, esta é a primeira aula do curso com 4 aulas, foi o que eu acabei de escrever. E existe uma série de argumentos que eu posso colocar aqui nesse texto para deixar em bold, negrito. Em bold é a mesma coisa que negrito, em itálico, sublinhado, colorido, não colorido, muito grande, muito pequeno, e por aí vai. E, finalmente, essa parte de cinza é uma parte em que definitivamente vem os códigos. Nesse caso, tem um código chamado plot cars. Se eu clicar aqui, ele faz um gráfico, vocês estão vendo? Então, assim que eu clico, ele faz o gráfico, apresenta aqui embaixo, e se eu clicar em Preview, agora esse gráfico vai aparecer embaixo. A Clara levantou a mãozinha, a bola está na quadra da Clara. Vamos lá, Clara. Oi, Luiz, posso perguntar? Deve perguntar. É, como é que você chegou aí no front-end? Ah, legal. Ó, vou fechar aqui para ficar fácil de você visualizar. Quando abre o R, ele está com essa carinha, não é? Uhum. Eu cliquei em Preview. Da primeira vez que eu fiz isso, Clara, ele pediu para eu salvar o arquivo. Ele não deixa que eu apresente esse arquivo se eu não salvá-lo primeiro. Ele dê qualquer nome, só para que ele pudesse rodar. E como é Entendi. um notebook, tudo que eu fizer aqui no meu pano de fundo e pedir para ele renderizar, ele vai me apresentar. Lembrando, o grande back-end por detrás é a programação, não é? Que por Uhum. detrás aqui do R Notebook, ele vai estar sempre em cinza. E aqui é um texto. Legal, pessoal. Bom, a primeira etapa do nosso curso, aprender a reproduzir. Essa é a ideia, aprender a Posso reproduzir. fazer outra pergunta? Pode, claro, claro. Essa é a ideia É, dela. tá. Ali no início, quando a gente criou um novo arquivo, você falou para a gente criar um notebook, tem também o script e o markdown. É, o que que Qual são? que é esse aí? RScript. Sempre que eu faço qualquer coisa, eu normalmente comecei minha programação por aí, então eu fui introduzido nessa área por aqui. Aí como é que eu fazia? Vou tentar dar um exemplo, tá? Eu queria escrever um texto. Se eu colocar qualquer texto, esta é a primeira aula, eu queria que ele rodasse. Ele não vai rodar. Tudo que eu faço aqui no script, ele vai precisar jogar para o console e vai rodar aqui embaixo. Então, se eu tentar rodar alguma coisa aqui, é sempre Ctrl Enter, em vez de Enter, ele vai falar, ó, tem um erro, porque ele está esperando apenas um código de programação. Então, se eu quiser botar um texto, eu vou ter que começar com o jogo da velha, o hashtag. Agora sim, plot. Deixa eu ver como é que está aqui. Tudo que eu faço aqui, ele joga aqui na interface R. E se em algum momento eu salvar isso, eu posso salvar isso, né? Eu vou ter muita dificuldade em relembrar o que eu fiz. Mas é uma forma, não é? Então, o que que é o R script? Nada mais é do que uma linha de código que você vai fazer salvar, e qualquer comentário que você queira fazer, você vai ter que colocar jogo da velha, qualquer coisa um pouquinho maior. Então, como é que eu fazia há muito tempo atrás? Eu falava assim, ó, fazia exatamente assim, ó, processamento de dados. Aí fazia todos os códigos que eu queria, né? Aí depois eu botava assim, análise de dados. E aí que eu colocava todos os outros códigos que eu queria. Legal, beleza. Então tem um script com processamento e análise, mas às vezes eu me perdi. Mas é uma forma, até hoje às vezes eu faço isso. Outro ponto. O que que é o R Markdown? O R Markdown é o irmão mais velho do R Notebook. O R Markdown aí sim é um notebook maior. Aqui você vai conseguir, inclusive, fazer livros. Meu livro em estatística eu fiz todo no R Markdown, um pacote chamado Bookdown.
Então, o R Markdown e o R Notebook são similares. A diferença é que o R Notebook, tudo que você faz e roda, ele já apresenta para você, ele é muito mais rápido. Só que, claro, que é mais limitado. O Notebook, a ideia de você ter apenas uma página, entendeu? Um caderno com apenas uma página. Então, você abre esse caderno, só tem uma página, mas você vai do início até o fim. Acabou, acabou. Já o R Markdown é como se fosse ter um livro. Página um do capítulo um, página 2 do capítulo um, até que você acaba o primeiro capítulo e vai para o capítulo 2. Beleza, claro? Aqui no R Markdown, no R Notebook, eu acho que é ótimo, porque sempre que eu salvar, então, vou salvar e vou abrir novamente. Então, fechei o R, acabou o R, não tenho mais o R. Vou abrir novamente um R. Beleza, ele vai estar aberto aqui na minha tela. Reparem que ele vai trazer o R vazio e eu vou abrir o que eu acabei de fazer, que é o R Markdown, esse formato. Tudo que eu fiz está salvo, eu tenho um histórico e tenho um passo a passo. Ou seja, eu realmente tenho uma página de um caderno. É como se fosse um caderno. Eu tenho tudo que eu fiz aqui nesse meu caderno. Então, ele é muito mais funcional. Beleza? Bom, vamos aprender a reproduzir. Pessoal, a primeira parte de qualquer que seja a análise que a gente vai fazer no R é uma parte que a gente vai carregar pacotes e dados. Essa é essencialmente a primeira etapa ao se trabalhar com o R. O R é muito, muito, muito leve. Isso significa que ele vem vazio, ou entre aspas, vazio, e a primeiríssima coisa que nós vamos fazer é carregar pacotes e dados. Então, eu vou botar aqui, atenção que eu vou fazer, ó, jogo da velha, carregar pacotes. Por que que eu botei aqui esse jogo da velha? Se eu apertar o preview, agora eu tenho um marcador maior. Então, repara que o carregar pacotes vai ficar maiorzinho, estão vendo? Como se fosse um headline, não é? Um header, talvez. E aqui eu vou aproveitar e vou, se eu não tenho instalado no meu computador, eu vou instalar. Se eu tenho instalado, eu não vou fazer nada. Eu vou só carregar. Se eu não tenho instalado, eu vou colocar essa função, install.package, aí, aspas, tidyverse. Cada qual fala de um jeito, não tem problema. Fala tidyverse, tá legal. Tidyverse, tá legal também. Eu falo tidyverse, que é um ecossistema para o R, que permite que a nossa programação fique um pouquinho mais intuitiva e facilitada. Então, essa é a principal proposta do Tidyverse. Ok? Se você não tem instalado, eu gostaria que você instalasse. Se você já tem instalado, não precisa, porque a gente só vai carregar agora. Beleza? Essa é a ideia. Para carregar um pacote, existem várias formas. Eu vou utilizar a forma mais tradicional. Opa, é a forma library. Ao fazer isso, Ctrl Enter, lembra que aqui sempre é Ctrl Enter. Ele vai carregar o pacote para você. Talvez ele diga que tem conflitos, ignora, zero problema. Conflitos acontecem muito frequentemente em programação, porque um pacote e outro pacote utilizam a mesma função e o R não sabe qual que vai usar. Por exemplo, o Plier usa uma função chamada filter. O Stats utiliza uma função chamada filter. Qual que ele usa? Aí o R vai tomar uma decisão. Fala, Yuri. Oi, Luiz. Como que eu sei quais são os packages, né, que eu tenho no meu, os pacotes que eu já tenho instalado Que você no R? clica aqui em Packages. Entendi. Aí ele vai te dar um Beleza. montão de pacotes que você tem instalado e você vai poder, se você quiser atualizá-los, clica no pacote e clica em Update. Tem um montão, né? Porque como o R é uma linguagem muito leve, quase sempre se você tiver o R paradinho, você não vai fazer muita coisa. Aí você instala pacotes que, por sua vez, fazem análises que são muito complicadas para você de uma maneira muito, muito rápida. Então, a ideia do pacote é otimizar o R, que alguém já fez, né? Eu mesmo tenho uma ideia de fazer um pacote não para R, mas para Python. Como o Python ele é muito, muito simples e muito superficial, quando se compara análise estatística psicométrica com o R, seria legal, e eu utilizo bastante Python, ter pacotes no Python que pudesse otimizar o serviço no R.
Agora, é uma linguagem cada vez mais dinâmica, né? O R e o Python, em que pessoas que trabalham com Python muitas vezes têm uma interface R dentro do Python para fazer a computação, especialmente trabalhar com modelos matemáticos mais robustos, que o R é infinitamente melhor. E quem usa muito o R vai ter que ter alguma coisa de Python também para trabalhar com programação genérica, que o Python dá de 10 a 0, né? É uma linguagem muito atual. Isso feito, pessoal, eu vou apagar aqui embaixo, vou colocar um novo jogo da velha, e agora sim eu vou criar um novo chunk. Chunk é uma coisa importante. Tudo aquilo ali que é programação, ele não pode ser feito aqui nessa tela preta. Eu preciso criar um chunk para isso. No meu computador, Ctrl Alt I. Então, Ctrl Alt I, ele criou esse chunk. Ah, no meu computador eu não tenho isso. Como é que eu faço? Você pode vir aqui, você pede um novo chunk. Ah, não, não é aqui. Bom, é algum canto aqui que ele faz o chunk. É ali sim, Ah, só que você tem que clicar e clicar R para você pronto, criar a é. programação R. Bom, mandou bem, isso aí. Então, um novo chunk aqui tem Python, tem uma outra, não é qualquer outra, vamos ver. Python, D3, Bash, então Stan e SQL. Então, aqui você tem um novo chunk. Eu tenho o hábito de fazer ou Ctrl Shift I ou Ctrl Alt I, dependendo do computador. Novamente, isso é um chunk. E agora, eu vou colocar um comentário. Ó, uma vez que os pacotes foram solicitados, agora é necessário carregar a base de dados. Pessoal, o nome para a base de dados, DF. Então, o nome para a base de dados, DF. Vai ser sempre DF. Ou quase sempre DF. Então, essa é a ideia. DF vai ser igual a alguma coisa. No R eu posso fazer assim, ou posso fazer assim. Eu vou utilizar o igual, só para facilitar. E agora eu vou ter uma função chamada readCSV. Essa função é nativa do R. Então, se você colocar df igual read.csv, isso é uma função. Dentro da função tem argumentos. E agora eu quero uma coisa muito importante de vocês. Eu vou copiar e vou colar um código. Reparem só que aqui no meu Google Chrome eu tenho um link que fica aqui em Downloads. Se eu clicar com o botão direito e pedir para ele copiar o endereço, está na memória de curto prazo do Windows. Se eu vier aqui agora e apenas apertar Ctrl V, o Colt Mark, e pedir para ele rodar, ele vai lá na internet, ele entra no Open Science Framework, ele pega esses dados, ele traz para o ambiente R e ele coloca para vocês aqui, nesse local de base de dados. É meio que mágico, né? E por isso a que a Luísa falou, desculpa, Luísa, agora vendo no Mac, é out como dia. Por isso que eu acho que o R é uma das linguagens mais importantes para a ciência que indica com reprodução, porque nesse momento qualquer pesquisador de qualquer local do mundo consegue ter os mesmos dados publicados naqueles artigos ao clicar uma linha de código, que é o read CSV, buscar lá do Open Science. Preciso só de uma Luiz, pequena... Oi, você apertou em embed, é isso que você fala? eu apertei Ctrl Enter. Ali, né? Né, isso, Botão direito, no oversize. Ah, tá, entendi. copiar endereço. Uhum. E agora começa uma parte mais operacional. Repara só, Vitor, se você tiver alguma dúvida, e eu tenho milhões de dúvidas, até hoje eu sou uma das pessoas que mais utilizam esses sisteminhas de busca na internet, copia e cola o código que eu botei. Entendeu? Sabe? Pô, não pegou. Não tem problema, copia e cola esse código aí e tá tudo certo. E aí você consegue também otimizar. E lembrando, né? A ideia é que você possa, em algum momento, utilizar isso para você. Até o momento, tudo certo? Bom, eu quero ver essa base, né? Quero ver. Eu criei um DF, eu tenho duas formas de ver a base. A primeira é uma forma clicável. A gente clica aqui, vai aparecer aqui para a gente. Legal. A segunda forma, eu vou voltar aqui para o Markdown.
eu vou colocar aqui embaixo desse chunk, ó, df, e vou pedir que ele rode o chunk inteiro. Ctrl Shift Enter. Tá aqui, olha. Oi, Clara. Luiz, eu vou ficar te enchendo o saco, tá bom? Não, a ideia é essa. É, se eu quiser abrir a base do meu computador, eu posso colocar, tipo, o endereço ali? Não, você faz assim, olha. Você vem aqui, consegue ver meu mouse direitinho? Uhum. Quer abrir uma base. Da onde? Do Excel, Excel. do CSS, do site, do Uhum. status. Você não, quero abrir uma base em CSV aqui do meu computador. Clica Tá. no primeiro. Eu tenho isso salvo, né, no meu computador. Tá vendo? Ó? Essa base aqui, não é DS, base CVC. 6, porque como eu já baixei isso inúmeras vezes, né, ele vai criando esses numerozinhos. Vou clicar em Open e o R vai dar um preview para você. Vai falar, é assim? Você fala, Uhum. é assim, mas repara só, qual o nome que eu quero? Eu não quero isso não, eu vou chamar de... Aí eu vou dar um nome diferente só para que faça sentido, né? Base CVC. Legal. O encoding vai ser automático, vou deixar como está. Tem cabeçalho, sim. Então o R vai sempre te apresentar um preview. Beleza, eu posso importar os dados. E se eu importar agora, eu vou ter duas bases essencialmente iguais, né? A base, que eu criei agora, e a DF, que eu já tinha pedido lá do URL. Qualquer que seja a base do seu computador, você pode trazer para cá. Por isso que é uma coisa muito importante, é uma excelente pergunta que você fez, que quando agora a gente começar a pensar em trabalhar com Excel para em algum momento trazer para o R, não faz sentido botar cor, não faz sentido botar comentário, não faz sentido colocar na primeira linha informações, sabe? E na segunda linha as variáveis. Isso não vai adiantar. E quando for trazer para o R, isso vai gerar mais dor de cabeça do que solução. Então, por exemplo, na primeira linha, eu criei aquela, eu colapsei a linha, né? E botei assim, teste. Aí na segunda linha, o 2A, 2B, 2C, 2C, eu coloquei VISC 1, VISC 2, VISC 3, VISC 4. Na verdade, eu estou complicando a minha análise de dados, porque quando eu for levar para o R, ele não vai entender isso. Ou quando eu for levar para qualquer outro programa, ele não vai entender isso. Então, quase sempre, por via de regra, quando a gente mexe no Excel, a primeira linha do Excel, vou de novo aqui, ó. Deixa eu achar lá. A primeira linha tem que ser o cabeçalho, não pode ser nenhuma outra coisa. E a segunda linha em diante são os valores, né? Porque quando eu colocar que eu tenho um cabeçalho, o R vai entender, ó, X1, X2, X3, ele não vai entender se eu tiver 4, 5 cabeçalhos. E ele também não vai buscar cor, né? Não entende bem cor. Ou comentários, não vai funcionar. Então, é uma coisa muito importante, né? Por isso que o R é um programa que eu acho que ele é tão... O R e o Python, né? São interfaces de programação tão completas, porque permite que a gente gerencie bem os dados, depois faça análise e apresente relatórios. Consegui te explicar, Clara? Beleza. Aproveitando a sua pergunta, repara só. Aqui embaixo é a mesma coisa que o R sintaxe. Se eu pedir que ele remova a função rm, essa base, ó, agora ele jogou fora daqui, não é? Eu só tenho um DF, eu vou voltar ali para o meu Markdown. Vou só maximizar para que eu possa visualizar melhor. E está aqui, ó, DF. Legal, pessoal? O que você fez aí? Agora? Eu só voltei para o Markdown. Esse RMD, desculpa ver, significa Markdown. Eu vou até fechar os outros, olha só, para não confundir. Ou seja, eu tenho uma única aba aqui no meu RStudio, aula.rmd, ou o nome que você deu. E nesse momento, a única coisa que faz, as únicas, não dá para ser as únicas, né? O que ele faz é, chama aqui um pacote que eu já tenho instalado, carrega os dados. Ok? E aqui a segunda linha desse segundo chunk, ele apresenta os dados. Que agora vem a ideia, não é? E agora começa uma coisa mais intuitiva. O juiz 1, o juiz 2, até vai o juiz número 11. Então, nós temos 11 juízes. Ele não está apresentando esses 11, mas ele fala, ó, tem 11 linhas aqui, vocês estão vendo, né? Eu quero ver tudo, eu tenho que clicar aqui nos dados. Não vou fazer isso. Mas eu tenho 11 juízes. Por sua vez,
abstrai o conteúdo dos itens, tá? Abstrai. Vocês já viram isso, né? O juiz 1, ele viu o item 1, e lá tem um item qualquer, a maioria das pessoas é honesta, que seja, ele deu uma nota para quão claro esse item é. Eu resolvi, na época, e foi uma consultoria que eu fiz para o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, colocar o X como clareza. Eu poderia ter colocado clareza underline 1, clareza underline 2, clareza underline 3. Eu não fiz assim, mas tudo que vocês virem X significa clareza do item. E é uma nota, não é? Então, por exemplo, o juiz 1 deu a nota 4 para o item 1, o juiz 2 deu a nota 1 para o item 1, o juiz 3 deu a nota 5 para o item 1, e assim sucessivamente. Beleza? É uma nota. Numa escala que nós pedimos que o juiz entrasse no sistema, no Google Formulários da vida, lesse o item, indicasse de 1 a 5, nós escolhemos essa escala, para indicar, ao ler o item, enquanto ele julga que o item é fácil de ser compreendido. Clareza, Vitor, é essencialmente a facilidade que um item tem de ser compreendido. Não é nada além disso. Se ele mede ou se ele não mede aquilo que nós temos interesse, não tem o menor problema. Então, por exemplo, Vitor, se aqui esse item fosse o meu carro é vermelho, é um item super claro. Então, os juízes deveriam colocar 5 para esse item numa escala de 1 a 5. Aí depois nós perguntássemos para esses mesmos juízes, olha, essa frase, o meu carro é vermelho, avalia empreendedorismo? Eles vão falar assim, não. Então, necessariamente, esse item ia ficar com muitos 5 em relação à clareza, mas com muitos 1 em relação à pertinência, à adequação ao construto, à variável. Legal para todo mundo? Novo hashtag, o novo jogo da velha. Eu vou chamar de a média dos itens. Beleza? Ctrl Alt I, ou como o Luiz falou no Mac, Command Alt I, não é? Um novo chunk. E reparem só, se eu clicar em Preview, olha só, Clara, ele está fazendo um histórico, ele está apresentando no nosso notebook, né? Um caderninho. Carregar pacotes, carregar dados, a média dos itens, está vendo? Uma nova sessão. É como se fosse na aula, né? Novo tópico, a média dos itens. E aqui a gente vai colocar um texto. Eu posso colocar o texto que eu quiser. Eu vou colocar um texto intuitivo para que a gente entenda, olha só. Cada um dos juízes deu uma nota entre 1 e 5 para a clareza dos itens. Por sua vez, 54 itens foram avaliados neste quesito e foram codificados com x underline 1, x underline 2, até x underline 54. Nenhum mistério até então. Uma maneira de verificar o quão claro o item é fazendo uma média das respostas dos juízes. Pessoal, claro, tenho, ó, vou apertar o preview, né? Pô, eu tenho 11 juízes, eu tenho 54 itens. O meu interesse aqui é verificar a média disso aqui, não é? Eu falo, olha, o X1 é tanto claro, o X2 é mais claro ou menos claro que o X1 é igual, pode acontecer, o X3, ou seja, eu vou ter 54 médias. Legal para todo mundo? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Até aí muito, muito intuitivo. Yuri, Vitor, intuitivo para todo mundo. Carol, intuitivo, né? Renato, é o que essencialmente a gente está vendo. Intuitivo? Sim, né? Aí entra uma parte um pouquinho mais densa. Não muito mais densa, mas um pouquinho mais densa. Eu gostaria de um pouco de atenção, que é o seguinte. Como é que se calcula a média? Bom, primeiro eu preciso especificar aqui para o R qual é a minha base de dados. E agora entra alguns truquezinhos que eu quero que primeiro vocês reproduzam aos pouquinhos. Se eu chegar aqui para o R e pedir um DF, o R vai entender que o que está em jogo, Ctrl Enter, são os dados. Existe uma função que no meu computador é Ctrl Shift M,
que é o que a gente chama de pipe. Eu tenho uma camisa escrito pipe, o Lucas tem uma caneca com esse operador. O pipe é um operador, que é, entre aspas, depois de. Pipe em inglês é cano, né? Que a gente coloca para ligar pontos. A ideia principal dessa programação no R com Tidyverse é utilizar o pipe para facilitar a nossa visualização. Então, por exemplo, R, eu quero que você pegue o banco de dados chamado DF, pipe, ou Ctrl Shift N. Enter. E R, eu gostaria que você agora selecionasse os itens que contêm X, X underline 1. Vocês estão vendo que o X são aqueles itens relacionados à clareza. Então, R, eu quero. Opa, e depois tem Y que eu já vou mostrar para vocês. Mas eu gostaria, R, que você selecionasse os itens que contêm X underline. Ctrl Enter. Pronto, ele selecionou. É uma forma, né? Olha aí, Yuri, é uma forma. Eu quero que você pegue a base de dados. Eu quero que você selecione aqueles itens que contêm, que é uma string, X underline. Beleza. É uma forma. Existe outra. Nós vamos ficar nessa. Alguma dúvida, pessoal? Ou tranquilo? Sei que agora começa um pensamento mais analítico, né? Eu preciso utilizar o R para selecionar alguma coisa. Mas, até o momento, ok para vocês? Ok. Ok. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O meu não foi. Será que Copia tem e que botar? cola. Vou colocar aqui, você copia e cola. Pra lá. Pronto. Luiz, Foi. rapidão. No caso, essa quebra de linha, ou esse espação que você deu aí, o R já automaticamente desconsidera isso? Ah, se considera. Ó, quando eu faço isso, ele entende. É É porque. porque, Foi. não, é porque eu tinha tentado fazer uma quebra de linha mais ou menos parecida e deu errado aqui. Aí quando eu tirei isso, funcionou. Vai sem isso. Fui sem isso. Pronto, aí tá legal. A ideia é que o negócio funcione. Se funcionar, tá bom. E depois a gente descobre mais ou menos o que está rolando. Fala, Yuri. Deu um erro aqui e o erro tá falando que não conseguiu achar essa função. E a função se é no pipe que você acabou de falar. Tem que ter isso aqui antes, olha, Yuri. Você tem que buscar. É verdade, ó. Vocês têm Ah, que. tem A que botar para primeirinha. rodar. É, Uhum. essa função só existe, Vitor e Yuri, dentro dessa interface Tidyverse. Então, se o R não sabe que a gente está trabalhando nessa atmosfera, ele vai falar: não existe isso aí, eu não sei o que que é isso, eu não sei o que é Não, é pipe. porque eu não sabia que tinha que rodar de novo. Mas obrigado. Ah, beleza. Não, tem que rodar uma vez só. Então, da primeira vez que você rodar, então eu já É rodei, porque eu né? tinha fechado o aplicativo. Vitor, como é que tá aí, Vitor? Continuou com o erro. Eu coloquei lá em cima para rodar com E esse qual foi user o. aí. Aham. Aí, o que que ele falou? O mesmo. Sem problema, faz assim, ó. Em vez de bota essa função, ó. Antes, vou copiar e colar para você. Só dá para rodar se você tivesse instalado na sua máquina. Então, quando você colocar essa linha de código e apertar Ctrl Enter, o R vai dar um jeito dele para instalar esse pacote. Nossa, vai ficar um tempinho que ele vai buscar aqui, buscar ali, e vai tentar trazer isso para sua máquina. Uma vez isso instalado, vai aparecer um log assim, sucesso, instalamos. Aí depois desse log, aí você bota o library tidyverse. Tenta fazer isso. Se você não conseguir, para, me interrompe e eu te ajudo. Fechou? Fechou. É que eu já tinha feito isso antes, instalado esse pacote. Tá? Eu tinha instalado antes de começar a aula. Instalou Mas direitinho? eu tô fazendo de novo aqui já. Bom. Vou ver aqui. E qualquer coisa, nos aciona. Aciona a mim ou a Luísa que a gente ajuda. A ideia, Vitor, é que você consiga reproduzir. Porque lá na frente você, essencialmente, se fizer estágio, vai usar. Sabe? Vai usar o tempo todo. Inclusive, o que eu estou mostrando aqui para vocês nessa nossa conversa de hoje
é algo que o Lucas fez, numa consultoria que a gente está prestando ainda, né, Luiz? Então, o Lucas já fez isso. E fez essencialmente no R, né? Bom, já selecionei os itens. O que está faltando agora? A média. Então, sumário estatístico. A média é um sumário estatístico. E uma vez que a média é um sumário estatístico, a função do R que faz isso é a função summarize. Então, pipe de novo. Summarize. Eu quero que ele pegue a média de tudo. Então, eu quero que ele pegue cada um dos itens e calcule a média deles. Legal? Pegaram a ideia, né? Então, eu quero que ele chame a base, ele selecione os itens que contém x underline e faça um sumário de todos os itens com essa função média. Então, o primeiro item tem média 3,18, o segundo item tem média 3,90, o terceiro item tem média 2,63, o quarto. Ok? Sei que eu estou fazendo rápido, não é? Mas a ideia, essencialmente, numa aula gravada, é que a gente possa retornar à aula a qualquer momento e ver o que foi feito. Yuri, ok? Ok. Eu achei aqui, quando eu coloco esse. Para entrar essa biblioteca, né? Dá essa mensagem. Aqui eu chamo. Você quer compartilhar sua tela? Eu te ajudo? Pode ser. Então, aguenta aí que eu vou te autorizar a fazer isso. Espera lá. Eu vou parar de compartilhar minha tela, vou ficar grandão. Vai lá, Vitor. A ideia dessa aula é justamente que você possa trocar comigo o tempo todo. Consegue ver? Tá vindo aos pouquinhos. É, sem problema. Ó. É, isso, tá? É que tá. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Clica aí onde você está, essencialmente no Library Tidyverse. Uhum. Ctrl Enter. Espera um pouco. Aqui. Hum, Agora desce um pouquinho. Ó, vou marcar a tua tela alguns cantos, tá? tá. Ó, clica aqui para a gente ver maior aqui essa interface. Agora, clica em qualquer canto e Ctrl Enter aí. Pô, Boa, cara. legal. Tranquilo. Estamos no mesmo pace agora. Renato, legal para calcular a média aí, tá boa? Legal. Uma coisa Tudo muito certo. importante é que a média é um excelente indicador de posição. Nós já sabemos onde o eixo de gravidade, o centro de gravidade desses itens está. Em outras palavras, olha só, vou clicar aqui no preview, vou tentar mostrar para vocês a ideia. Bom, é muito intuitiva, né, a ideia da média. E não é uma aula de estatística, mas olha, aqui a gente tem esses valores. A média desses valores todos é 3,18, está aqui, ó. Ali tem os outros valores. A média desses valores é 3,9. Pô, é óbvio que o item 2, que é 3,9, é mais claro que o item 1, 3,9, 3,18. Isso é meio óbvio. No entanto, isso não atinge a ideia de coeficiente. Uma das principais propostas de um coeficiente é permitir que a comunicação seja facilitada entre profissionais. É que eu brinco em aula, o Renato sabe disso muito bem. Se eu chegasse em qualquer canto, presente cidadãos, né? Ou termo difícil, aqui não entende nada de radioatividade, falasse, olha, essa sala aqui tem uma voltagem 1212 íons de sei lá o que de radioatividade. A pessoa não sabe se é muito, se é pouco, se isso gera pânico, se isso não gera pânico, se é assim mesmo. Não dá para saber. Não é a área da pessoa, não é a minha área. Agora, se eu chegasse para qualquer pessoa e falasse, olha, tantos por cento desse local tem radioatividade, a gente sai correndo. Ou a gente fica, ó, 1% tem radioatividade, acho que pouco. Agora, 90% desse local tem radioatividade, a gente sai dele, vai embora. A principal proposta do coeficiente é ter um indicador entre 0 e 1, que automaticamente a gente consegue indexar a probabilidade ou porcentagem nesse caso. Se é 0, é 0%, ou seja, não está presente. Se é 1, é 100%, então 100%. Tem outras palavras, Mariana, a gente tem que transformar esses valores aqui
que são médias, naturalmente, dependentes, indexados nos dados, em uma probabilidade, em uma porcentagem, em um coeficiente entre 0 e 1. Um camarada chamado Hernandes, ele já decifrou essa charada e ele percebeu que bastava dividir os valores da média pelo maior valor possível utilizado pela escala dos juízes. Então, se nós pedíssemos que os juízes dessem notas entre 1 e 5 para a clareza de cada um dos itens, basta dividir o valor da média por 5, que é o maior valor possível da escala que nós pedimos que o juiz usasse. Se eu pedisse que os juízes dessem uma nota entre 0 e 4, a mesma coisa, só que por 4. O R, como toda linguagem de programação, tem os seus truquezinhos, o que é uma coisa às vezes chata, mas depois de um tempo a gente começa a entender. O R tem um operador que é o tio. Se eu colocar aqui apenas tio e pedir que ele rode, ele vai falar assim, olha, eu não estou entendendo. Mas agora, se eu colocar dessa forma, dessa forma, o R vai permitir que eu plugue uma função aqui. Então, o operador tio no R é um operador para função. Não dá para vocês entenderem isso. Eu sei disso, tá? Por isso reproduzir. Não dá para entender. Se você pegar isso e tentar entender por conta própria, não dá para entender de primeira. Mas reparem só, se agora eu tenho uma função, então essa é a ideia. Agora eu quero que você sumarize e crie uma função. Então agora eu tenho uma função. Essa função pega a média e divide. Sem isso, atenção, hein? O R falou, olha, não estou entendendo. Eu preciso criar uma função. Então, o operador tio é um operador que permite que você customize funções. Por isso é tão importante que a gente entenda. Eu sei que agora o negócio começa a ficar um pouquinho mais puxado, então, novamente, vou copiar e colar isso no bate-papo, de forma que vocês consigam, caso precisem, apenas reproduzir. Legal, Renato? É uma função, né? Cada linguagem tem sua forma de fazer isso daqui. Bom, agora ficou fácil, né? Agora eu sei que aquele item que originalmente tinha média, eu já até esqueci qual que era a média. Vou rodar até aqui de novo. Não precisam fazer isso não, tá, pessoal? Só para lembrar. Aquele item que tinha média 3,18, quando implementa essa função, ele virou 0,63. Aquele item que tinha média 3,9, quando implementa uma função, 0,78. Aquele outro item que tinha média, acho que 2,9, quando implementa essa função, esse coeficiente, 0,52. Até o momento, ok? Nós transformamos aquele valor, que era o valor da média, por definição, tem amplitude da média, 1 a 5, em um coeficiente de 0 a 1, em que quanto maior esse coeficiente, naturalmente maior a média, quanto menor esse coeficiente, menor a média. E agora eu tenho uma coisa mais intuitiva, inclusive eu posso organizar do maior para o menor. Alguma dúvida? Pessoal, vocês conseguiram fazer isso por conta própria em dados de pesquisa em que nós utilizamos esse recurso, dado um Excel arrumadinho? Luiz, tranquilo? Clara, tranquilo? Bem-vindo, Ananias. Tranquilo, Ananias? Chegou um pouquinho depois, está gravado e você pega lá a gravação. Cheguei. Tranquilo, Valeu, cheguei esse não agora. é problema. Pessoal, nós vamos aprender a criar um vetor. É o seguinte. Isso aqui está muito legal, está muito bom, mas eu não quero o tempo todo ter que implementar isso. Eu quero que isso já fique arquivadinho, salvo na nossa interface, para sempre que eu quiser usar. E eu faço isso da seguinte forma. Antes de tudo, eu vou chamar de CVC, clareza. Eu vou chamar de não ajustado. Vou botar igual, ou seja, antes dessa fórmula grandona, não é?
eu simplesmente coloquei CVC underline clareza, underline não underline ajustado, igual. Quando eu fizer isso, o R vai entender que eu vou criar um objeto. E esse objeto, naturalmente, ele vem para cá. Então, se eu apertar aqui Ctrl Shift I, repara que dessa vez ele não me apareceu, não me apresentou mais nenhum resultado. Ele apenas criou um objeto que está aqui. Agora sim é o resultado. Vocês estão vendo, né? Agora sim o resultado está aqui. Está armazenado como um vetor. Isso é super importante porque em qualquer momento da minha programação, se eu quiser novamente resgatar esse objeto, eu simplesmente coloco o nome desse objeto e resgato. Alguma dúvida até então? Você disse que você apertou Ctrl Shift I. Quando eu aperto Ctrl Shift I, Vitor, ele roda o chunk. Então, se eu vier aqui e colocar, olha só que estranho, ó, 2 mais 2 e apertar Ctrl Enter, ele vai me dar 4, tá vendo? Se eu colocar 3 mais 3 e apertar Ctrl Enter, ele vai me dar 6. Agora, se eu apertar Ctrl Shift I, ele vai rodar o chunk por completo. 3 mais 3 são 6, 2 mais 2 são 4. Então, são pequenos macetinhos que a gente aprende a trabalhar com linguagem de programação, né? Ctrl Enter, lê a linha. Ctrl Shift Enter, lê o chunk. Uma coisa que no Python é muito ruim de trabalhar, muitas vezes, porque ele sempre lê o chunk, nunca lê a linha. Aí é uma droga, às vezes. Mas cada linguagem tem um ponto positivo e um ponto negativo. Yuri, ok, Yuri? Ok, tudo certo. Tranquilo, não é? Bom, novamente, como é muito mais uma tarefa de reprodução, e depois a gente vai começar a entender as coisas, quero que vocês entendam que tem um conceito chamado polarização. É um conceito relacionado a possíveis erros quando os juízes dão as suas avaliações. Esse é um conceito que às vezes é um pouco chato de entender, mas a ideia principal é: isso que nós calculamos é um coeficiente de validade de conteúdo e que depende muito de como os juízes ponderaram o conteúdo desses itens, essencialmente a clareza. Se esses juízes forem muito concordantes em relação a esses itens, essa clareza, talvez isso não seja muito bom, talvez seja circular. Nesse sentido, eu preciso de uma medida que possa subtrair dessa primeira medida que eu tive, de coeficiente de validade de conteúdo, uma taxa de erro. Como a gente de vez em quando fala, Renato, uma taxa de inflação. É um pouco difícil entender esse conceito, então eu gostaria que a gente tentasse reproduzir isso. Valeu, Vitor, um abração. A gente chama isso de PEI, e tem uma fórmula para isso. O PEI é uma fórmula que é 1 sobre quantidade de juízes, nesse caso 11. A gente vai pegar esse valor e a gente vai colocar na potência da quantidade de juízes, nesse caso 11 de novo. Uma convenção, tá? Não tem nada de especial, não tem nada de mágico nessa equação. É apenas uma equação que funciona tentando subtrair desse primeiro coeficiente uma taxa de erro. Poderia ser o desvio padrão, poderia ser o erro padrão da média, poderia ser qualquer coeficiente, qualquer taxa. No entanto, esse autor ele falou, olha, esses juízes, eles já chegaram ao resultado, esse resultado pode estar um pouquinho inflacionado ou até inflado, eu preciso ter um coeficiente, eu preciso ter uma medida que reduza essa inflação. E criou essa medida que ele deu o nome de PEI. Entenderam, não é? Diferente de uma área física, as ciências humanas, quando trabalham com estatísticas, muitas vezes criam convenções. E isso é exatamente uma convenção. O PEI é um índice de polarização que a gente vai utilizar, vai deixar na nossa memória de trabalho e depois nós vamos utilizar mediante necessidade. Então, novamente, eu vou colocar um texto aqui. Neste momento, o PEI será criado. E eu vou mudar esse termo, porque reparem só, não é mais a média, né? A média ia até aqui, ó. Vocês estão entendendo, né? Esse título fica melhor se eu já colocasse o CVC não ajustado de clareza. Repara que quando eu clicar em Preview, o R vai fazer novamente a renderização e já mudou. CVC não ajustado de clareza. Legal, né? Ou seja, já está aqui. Legal. Nesse momento, o Paste será criado. Luiz, eu acho que fica mais bonito se eu colocar um jogo da velha, Paste. Que agora, quando eu colocar
Para minha visualização, tenho que carregar os dados, CVC não ajustado e o Pay. Então, aqui eu já tenho uma interface um pouquinho mais fácil, né, de visualizar. Todo mundo de acordo, tudo fluindo como tem que fluir, pessoal? Ou algo assim meio que estranho? Pessoal? Pelo menos para mim tudo certo. Tudo tranquilo, Luiz. Tudo Eu certinho, também. né? Nenhuma dor de cabeça. Beleza. Bom, eu vou criar um vetor chamado Pay. Então, olha só. Pay, que é igual 1/11, potência 11. Naturalmente, é um valor bem baixo, tá? Um valor bem baixo. Né? Imagina, 1/11. A potência 11, pô, é um valor assim, pequenininho, 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 pequenininho. Beleza? Ok para todo mundo? Eu posso pedir para o R mostrar para a gente, não? Eu sei que tem como, tá? Mas eu só quero saber assim, você vai entrar agora em como da gente teoricamente assim. Se a gente não soubesse a quantidade de juízes, a gente mandar ele contar na base e depois retornar pra gente, isso? A gente vai ter que contar, né? Olha só. A gente vai ter que falar o seguinte: quantos Uhum. juízes tem? É uma pergunta, né? Quantos juízes tem? Repara que nesse SDF a gente tem uma quantidade de linhas, concorda? A gente vai ter que pedir Uhum. tá, quantas linhas tem na base. Beleza? É um control reply. Legal para todo mundo? Peraí que acho que não apareceu aí esse último. Não entendi, desculpa. Não apareceu aí na tela esse último, que você digitou por último. DF, sumarizar, vou chamar de contagem e vou pedir que ele faça um M. É uma função. Então, eu já sei que eu tenho 11 juízes, beleza? Ou Você seja, pode mandar aqui no chat, por favor, Luiz? se vocês Beleza. precisarem, né? Para contar. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem uma outra forma, né? Que é o enroll. Deixa eu ver aqui. 11. Uma outra forma, tá vendo, né? Legal? Beleza? Então, nós temos duas formas de verificar quantas linhas nós temos. Agora eu vou chamar depois CVC, clareza, ajustado. Ou final, não é? Ou seja, o que eu vou fazer é, naturalmente, pegar esse CVC, opa, pegar esse CVC clareza e reduzir do peito. E, ó, feito. Não vai mudar quase nada, porque o PEI, gente, é zero. Isso aqui, ó, não se esqueça como a gente lê notação científica. É 0,0000. Tem 12 zeros antes do 3. Então, o valor assim, mínimo, como se fosse, Luiz, você vai sair de 1,70 m para 1,70 m. Mas não mudou nada. É porque você é 1,70 m e 0,009 e você vai ficar com 1,70 m 0,008. Ok, realmente eu mudei minha altura, mas não é perceptível. Mesma coisa. Eu estou tirando. Ó, deixa eu vou pedir aqui, ó, CDC clareza. Eu estou tirando 0,63633 de um valor que estou subtraindo isso menos 0,0000, ou seja, vai ficar essencialmente a mesma coisa. Mas isso é Luiz, muito importante. Oi, em algum momento esse PI ele vai ser significativo? significativo que você diz é grandão? É, de fazer uma diferença. Sim. Se em vez de você ter 11 juízes, imagina só, vamos mudar aqui essa fórmula para colocar 3 juízes, beleza, Yuri? Esse valor agora vai mudar bastante, hein? 0,03, tá vendo? 0,04. Agora, quando eu
Mostrar, olha a diferença. 0,64, concorda? O CVC não ajustado. Só tenho 3 juízes, está vendo, Yuri? Entre aspas. 0,59. Pegou? Sim, sim. Ou seja, é aquilo que eu falei ainda há pouquinho, né? Quanto maior a quantidade de juízes, melhor. Porque esse PEI, que é uma taxa de correção que você pega o primeiro valor e subtrai com esse PEI, pô, começa a ficar cada vez mais próximo, não é? Então, tem uma estratégia na criação de instrumentos psicológicos, de adaptação de instrumentos psicológicos, precisamos de especialistas. Quantos? 5, 6. Quanto mais especialista, melhor. E para e pensa, Yuri, tudo bem. E se em vez de 3, você tivesse apenas 2, eu e meu irmão? É possível? É, sem dúvida. Só que agora, novamente, ao subtrair o primeiro do final, pô, tá ficando ainda menor. Isso é uma coisa legal, né? Quanto menos pessoas avaliando o instrumento, nessa tecnologia que é o cálculo do CVC, pior, né? Beleza, Yuri? Beleza. Nesse caso, né? Renato, já fiz uma adaptação para você, tá vendo aí? Então Beleza. aqui Isso aí já ele ajudou. busca. Então aqui, ó. Então aqui, ó. Jogo da velha para comentário, né? Ele busca nos dados quantidade de linhas. Estamos quase lá, hein, pessoal? Aí depois eu vou dar para vocês um outro desafio, que aí vai ser uma coisa, pelo menos, eu julgo importante. Chegamos, não chegamos? Nós já sabemos o CVC clareza final. Estamos felizes. Até o momento, tudo está bom, tudo é um mar de rosas, estamos estupidamente felizes. Eu quero só que vocês me digam se vocês conseguiram chegar no mesmo lugar que eu vou dar um próximo passo. Eu estou aqui olhando para o lado aqui de propósito, só para buscar uma Tudo coisinha certo. aqui. Certo? Nenhuma dúvida? Próximo passo. Apresentação tabular. Pessoal, nós só estamos vendo o CVC clareza, vocês concordam comigo? Essa parte aqui eu vou chamar de DF, CVC clareza. Igual. Ok, como ele está? Todo mundo consegue visualizar isso direitinho? Primeira coisa, existe uma função do R do Python chamada transpor, ou transpose. No R é o T pequenininho, no Python é o T grandão. Estão vendo que agora ele está pegando esse conjunto de dados na horizontal e colocando na vertical? Claro, todo mundo. Ele apenas pegou aquele conjunto que estava deitado e colocou em pé. Legal até então? Agora eu quero que ele transforme esse objeto, um pipe de novo, numa base de dados. Pronto, agora a visualização está mais bonitinha. Vocês concordam também? Ele está pegando esse objeto, transformando numa base de dados. Ou seja, ó, aqui, ó, transpor, e aqui, ó, transformar em base de dados. Base de Só um dados. rapidinho. Oi. Perdão. Acho que eu me perdi aqui um pouquinho. Quando foi que você definiu esse DF clareza? Foi agora há pouco? Ah, sim, sim, sim. Eu voltei lá no CVC Clareza Ah, ajustado, tá. não ajustado, menos PEI, e cria um novo vetor, né? Esse novo vetor veio para cá, ó. Tá grande Uhum. porque eu maximizei a tela. Mas tá vendo que aqui, ó, a terceira linha é esse novo vetor? Uhum. Esse novo Não, vetor só essa linhazinha que eu tinha perdido mesmo. não é uma base, né? Então, como é que eu descubro o que que isso é aqui no R? Ó, source, STL, df,
CVC clareza. Ah, aqui agora já transforma em base de dados. Agora que tinha. Tá vendo? Originalmente é um data frame, mas que ele tem as 54 variáveis. Aí o que eu vou fazer agora? Vou transpor ele, vou chamá-lo oficialmente de base de dados, data frame, e a primeira coluna vai ser a V1. Claro, Renato? Tranquilo? Preciso de duas colunas, né? Uma coluna é o item, x1, x2, x3, x4, x5, e a segunda coluna é o CVC clareza. Tem uma função nativa do tidyverse, que é row names to columns. Pronto, fechamos. Eu tenho no CVC clareza, eu fiz uma transposição, eu transformei ele em base de dados, não sei se isso aqui precisa. Não precisa. Eu transformei ele em uma base de dados, as data frame. Primeira coluna é a V1, a primeira coluna é o item, row names to columns, e a segunda coluna é o V1. Esse V1 nada mais é do que o CVC de clareza. Vou salvar isso. Pergunto a vocês, qual o item mais claro, qual o item menos claro? Agora eu consigo poder fazer, vou chamar isso aqui, ó. Aí, Renato, o que eu vou fazer agora? Ó. Tá vendo? Tem uma outra forma que o R faz isso, que é aqui embaixo. Se você fizer isso, vai dar no mesmo, entendeu? Ou seja, no fim disso tudo, cria uma base de dados, cria um vetor. Ou antes disso tudo, que é como normalmente eu faço, cria um vetor. Beleza? Agora sim eu posso. Só tinha uma dúvida. Por que você iria. é, Ah, não, deixa eu entendi. Eu falei. Não, eu ia perguntar por que dá o mesmo nome, mas ali é porque no segundo nome ele já fez todo o cálculo, né? Ele já fez o cálculo. Beleza? Como ficou? Eu já vou mandar isso para vocês. Eu só vou lá no altão. Vocês estão vendo aqui, né? Output HTML Notebook. Vou fazer uma coisinha aqui. Ó. Pô, ficou bonito, não ficou, não? Cadê, não? Na verdade, eu posso até botar uma coisa um pouquinho melhor. Usa o DT, Oi? usa o pacote DT. Aí eu vou ter que instalar, hein? O pessoal ainda não viu. Pô, ele vai Mas deixar bem mais bonito. fica bonito, ó lá. Olha aí, ó. Pô, agora o negócio começa a ficar mais elegante, né? O que que nós fizemos? Carregamos o pacote, carregamos os dados, esses dados eles vêm da internet. Parece que eu sou um dinossauro quando eu falo assim, né? Desenho do Open Science Framework. A gente apresenta esses dados, tem os juízes, X1, X2, X3. Eu sei, era importante falar de um codebook, eu fiz um dicionário de variáveis, né? X significa clareza. Por quê? Porque a gente definiu assim na época. Cria um CVC não ajustado de clareza. Esse CVC não ajustado de clareza é o CVC clareza. Eu dei um nome para um novo vetor não ajustado, df, pipe, selecionar tudo que contém x underline, sumarizar, não esqueça do operador tio, média dos itens divididos por 5, 5 porque é o ponto máximo da escala. Aí, Renato, não adianta buscar dos dados, né? Porque pode ser que não tenha 5. Pode ser que, por algum motivo, não é? Nenhum juiz tenha dado 5, entendeu? E no fim aqui, a última parte do chunk é só para apresentar esse resultado. Então aqui eu tenho um conjunto de resultados na horizontal, largão. Em seguida,
Eu criei um indicador de erro, vou até dar um nome, vou especificar essa parada aqui de maneira um pouquinho mais. Como eu vou mandar isso para vocês, vocês já vão entendendo, né? Então, deixa um indicador de erro de polarização. Ele será utilizado para subtrair o CVC não ajustado. Reparem que se eu apertar o preview, ele vai renderizar novamente bem rapidinho. E lá no Pay, esse novo texto que eu coloquei, ele já está escrito, ó. O Pay deu um valor muito baixo, isso aqui é anotação científica, né? Então a gente assume que se a gente não sabe, a gente tinha que ter sabido já. E finalmente o CVC de clareza ajustado. Esse CVC de clareza ajustado nada mais é do que uma subtração, em que a gente pega o não ajustado menos o Pay, ou seja, a gente subtrai o Pay disso daqui, e finalmente uma apresentação tabular, não é? Essa apresentação tabular, uma tabela, é fácil entender, não é? Eu criei aqui um vetor chamado CVC clareza. Ao final, esse vetor, ele pega essa parte que está na Este é o horizontal. resultado que encontrei na web. Vocês me desculpem, a Siri tenta me ajudar o tempo todo. E normalmente ela erra, né? Ela colocou ainda há pouco um sertanejo, o Renato até viu. Só tocar um sertanejo aqui no. É uma Eu coisa gosto de ruim. sertanejo, né, Luiz? Pois é, e agora eu já recebi um e-mail sobre sertanejo. Agora entra no seu Spotify, você vai aparecer sugestões. E quando eu digito assim, sexo, influência, colégio, universitário, as recomendações de sites que recebe aqui, você não tem ideia. As roupas de. É cada coisa que você não tem ideia. E eu vou justificar isso como, né? Bom, ah, ele pega o CVC, ele faz uma transposição, ou seja, ele sai desse formato que é largão para um formato que é longo, transforma isso oficialmente numa base de dados com a primeira coluna tecnicamente, a primeira coluna vai se chamar V1, só que agora ele vai pegar esse index ou index e transformar na primeira coluna. Agora sim, eu posso fazer uma última visualização, que é a seguinte, ó. Relatório da clareza. Eu pego esse SDF, deve ser clareza. Deixa eu ver se eu lembro. Pronto. Então, eu pego esse relatório, eu pego esse CVC de clareza e posso visualizar qual o item mais claro, é o item 38, sem nem ler o item, para o item que definitivamente é o menos claro, que é o item 9. Legal, né? Ou seja, agora eu tenho uma forma rápida, direta, de visualizar os resultados. Deixa eu salvar isso aqui. Isso aqui está salvo, vou colocar na internet. Então, vou publicar isso, vou mandar o link para vocês. Então, pera lá. Ele vai para um site chamado... acho que não tenho instalado nesse laptop. Vamos ver aqui. Se não, eu faço aqui no meu e mando para vocês. A gente tem conexões do R com várias interfaces web. Cada vez isso acontece com mais frequência. E tem uma interface chamada R-Connect, que permite que tudo que a gente faça no R, a gente use isso daí como um website na internet. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer isso aqui nesse laptop. Então, os pacotes foram instalados de maneira ok, correta, com sucesso. Luiz, Oi. tem como aí gerar uma tabela que é uma tabela de relatório, de artigo. Você apresente, por exemplo, supondo que seja uma escala que tenha fatores, né? Vamos dar esse exemplo. Então, a escala tem 5 fatores, e aí você consegue fazer um CVC, clareza, pertinência, para cada um desses fatores. E já deixar uma tabela que, eu não sei se o R faz isso, porque normalmente o R eu sei que faz tranquilamente essa tabela, é só colocar lá o comando. Mas, por exemplo, eu tenho o trabalho de copiar aquilo, jogar no Excel e fazer o ajuste para tornar no modelo APA. Existe, sei lá, alguma função? Eu sempre me perguntei isso, né?
de Um já pacote. deixa no modelo APA, já joga para o clipboard, e você só aperta o Ctrl V para o Excel ou para qualquer outro Tem. lugar que já E fica. vou te mostrar qual pacote. Eu não uso Eu, pacote porque é um pacote que eu ele. faço, sempre fiz manual. Eu pegava, selecionava, jogava no Excel, separava a coluna, aí organizava, né? Eu vou te mostrar qual pacote. Deixa eu só botar isso aqui para um website. Eu vou chamar de Psicometria 2022. Tem que colocar lá em cima, né? O título. Vou botar aula 1. Eu vou chamar a mesma coisa, Psicometria 2022. Aula 1. Interessante. Vou colocar aqui no bate-papo. E por incrível que pareça, né, isso tudo que nós fizemos já está online, já está na internet, está numa interface chamada RPubs. Ou seja, se vocês clicarem aqui nesse link, vocês conseguem acessar absolutamente tudo que nós fizemos. O pacote é esse. O que significa, né? Deixa eu ver como é que é. É preparing tables for APA, entendeu? Uma coisa assim, sabe? Prepare APA Journal Articles. Ou seja, papaya é um pacote. Aí você vai ter que mudar toda a sua interface da Senior. Aí você vai ter que modificar toda a sua interface de programação, mas quando você colocar uma tabela, ele já corre em formato API. E Não, tem, calma aí, eu não entendi. Volta. então, o pacote Papaja é um pacote que ele permite que você já crie tabelas e Já no formato. gráficos no formato publicável API. O problema, não um problema, tá? Não um problema, mas é que você tem Minha que mudar questão é um pouco. pegar isso e muita gente utiliza LaTeX, já coloca É, tudo ali, mas, por é, exemplo, eu quero pegar isso e colocar no meu Word ou no meu Google é. Documento. Aí tem duas formas. Se você utiliza o LaTeX, você tem que criar um template e sempre que você for fazer, você busca esse template. Eu já fiz isso algumas vezes, mas é um pouquinho chatinho. Ou você utiliza esse pacote, que é o Papaya, ou Papaja. Tá vendo que a última função desse pacote, então você tem lá uma base, você agrupa, sumariza, Não, tem beleza, isso aí questões. Ele já criou. a parte que ele trabalha é essa última linha aí. É isso aí. Aí Mas a ele vai pergunta jogar isso para minha área de transferência, para eu vai. copiar. Não, não, ele já vai criar um Word para isso. Já vai criar um Word. Mas só que aí que tá. Dependendo do trabalho que você está envolvido, isso vai te dar muito mais trabalho para fazer do que copiar e colar, tá? Dependendo, né? Claro. É, eu penso nisso. Eu acho que copiar e colar sempre funcionou para mim. Pois é. Aí, dependendo, você fala assim, poxa. E tem um problema que é o seguinte, é que acontece um pouco na nossa área, Lucas. Você mandou para uma revista que é APA. Ótimo. Rejeitado. Manda para uma que é Vancouver. Vai ter que mudar. Entendeu, né? Não, entendi. Mas fica legal, né? Tá aí, ó. Mas tabela tem formatação diferente de Vancouver para IPA? Pensei que fosse só Tem, referência. não, tem o valor de P, então, e tem Ah, o T, IPA é ponto, duas casas decimal, para né? valor de P são 3. Aqui, ó, tá Não aqui, tem ó. o zero, não tem um zero ponto, né? É Não só tem o o zero ponto. antes, e muitas vezes aqui, ó, tá vendo, 95% confidência no intervalo. Aí é entre colchetes, é com tracinho. Não, com É, jeito é isso aqui, não é? mas aqui tá sem, ó, aqui no header, tá vendo? Ah, entendi. Tá, entra aqui embaixo. Então aí vai de canto para canto. Mas é uma forma, né? Aí. Eu raramente utilizo isso, raramente, tá? No entanto, não quer dizer que eu não recomende, né? Pessoal, antes de nós encerrarmos, eu tenho uma missão para vocês. Todos vocês têm esses códigos, todos vocês conseguem acessar esses códigos a qualquer que seja o momento. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Está no meu computador, isso está no RPub, vocês conseguem acessar a qualquer momento. A aula foi gravada. Vocês conseguem também voltar na gravação a qualquer momento. E nós fizemos a primeira etapa do CVC, que é calcular a clareza. O indicador de clareza é super importante. Mas, definitivamente, um item, se ele é muito claro
mas não mede o que se propõe na visão dos juízes, é um item bem desinteressante, né? Tipo, meu carro é vermelho. É um item super claro, mas não mede nada. O ideal é que a gente consiga ter uma única tabela, tanto com a clareza quanto com a pertinência acoplados. Copiar e colar essa série de códigos, você vai ter um CVC de pertinência e você vai conseguir, em algum momento, na próxima aula por e-mail, mesclar essas duas tabelas, criando uma única tabela com 54 itens na primeira coluna e duas próximas colunas. O CVC clareza, o CVC pertinência. Porque aí sim a tomada de decisão é uma tomada de decisão um pouquinho mais intuitiva. Quem quiser fazer vai ser super convidado, quem não quiser fazer também não tem o menor problema. Claro para todo mundo? Beleza? Vou parar de gravar.